Cumprimentamos a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. E dando continuidade ao projeto do Grupo Espírita Jesus no Lar, de levar algum ensinamento evangélico para as pessoas, hoje nós vamos relembrar aquela passagem da tempestade que Mateus nos conta no capítulo 14. E para refletirmos sobre um outro ensinamento que ela nos traz. Hoje falaremos da parte em que Pedro caminha sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Então vamos lá. Mateus nos conta que os discípulos de Jesus estavam num barco e enfrentavam uma grande tempestade. Os ventos sopravam fortemente e as ondas violentas castigavam o barco. A embarcação corria o risco de virar e jogar os discípulos na água, mas nesse momento surge Jesus, caminhando sobre as ondas. Ao verem aquele vulto sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma e começaram a gritar de medo. O medo era tanto que nem reconheceram que era Jesus que vinha para ajudá-los. E Jesus falou: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Então ele gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, o que nós podemos aprender com esta passagem? Nós vamos aprender que todos nós vivemos de altos e baixos. A princípio, Pedro pede o que quer. O que ele queria? Ele disse: andar sobre as águas, né? Ele disse: manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Antes de tudo, temos que saber o que queremos e então pedir. Depois, Pedro teve uma resposta de Jesus: venha. A seguir, Pedro acreditou que era possível, então deu os primeiros passos. Até aqui, Pedro estava bem, né? Porque nós precisamos acreditar naquilo que pedimos, se é possível. E então, pedir, depois fazer a nossa parte, focando naquilo que nós queremos. Mas, de repente, Pedro desvia a atenção de Jesus e começa a olhar ao redor, reparando que o vento estava forte, que as ondas também eram grandes. E o que acontece? O medo se instala nele e ele começa a afundar. Isso nos mostra que se ao começarmos a fazer algo e ficarmos olhando para as dificuldades do caminho, ou se dermos
muita atenção às críticas. O que vai acontecer? Vamos afundar. Isto é, não vamos atingir aquilo que nós queremos. O medo é o oposto da fé. No nosso dia a dia, quando nos esquecemos de nos ligar a Jesus ou a Deus, ou seja, quando nos distanciamos de Deus, as dificuldades que aparecem, e elas sempre aparecem, ficam mais difíceis de serem resolvidas. Nessa passagem bíblica que contamos, se Pedro não desviasse a atenção em Jesus, ele conseguiria chegar até Jesus caminhando sobre as águas, porque essa era a sua vontade. Em nossas vidas, todos nós temos objetivos ou metas a serem seguidas, pois estamos em constante busca de evolução nas mais diversas áreas, profissional, pessoal, familiar, espiritual, enfim. Por isso é importante sempre estarmos confiantes para que tudo dê certo. A fé depende unicamente da nossa atitude interior de confiança em nós e confiança em Deus. E também de darmos o primeiro passo. Sempre precisamos estar otimistas, corajosos, sem preguiça e seguir em frente. Mas, e se em algum momento perdermos a fé, o que acontece? Deus nos dá novas oportunidades, depende de nós aproveitá-las ou não. Deus é um Pai de amor e bondade e sempre ampara todos. Como na passagem, Pedro não foi desamparado por Jesus quando lhe faltou a fé, apenas deixou de aproveitar a oportunidade que teve de andar sobre as águas. E quando ele pediu ajuda, Jesus de pronto deu a mão a ele e o levou novamente para o barco. Todos nós temos um pouco de Pedro, todos nós temos altos e baixos. Tudo isso faz parte das nossas vidas. As dificuldades surgem como surgem as tempestades, sacudindo o barco da nossa vida. Para quê? Para que nos renovemos, que trilhemos novos caminhos, para que enxerguemos que somos capazes de sair da mesmice de sempre e nos melhorarmos. Lembrando que o nosso objetivo maior nesta vida é crescermos espiritualmente. E se estivermos sempre ligados a Jesus através da oração, Ele sempre estará de prontidão para nos dar a mão e nos amparar, nos intuir, nos fortalecer, para que a gente tenha sucesso naquilo que almejamos. Para encerrar, nós vamos usar um trechinho do livro Mais Luz, em que o Espírito Batuíra, através da psicografia de Chico Xavier, diz: as mãos de Jesus guiarão nossas mãos, e quando a tormenta estiver rugindo de fora, acendamos a flama da prece e ouviremos juntos o Senhor de nossas vidas. Calma e segurança, paciência e fé
viva. Estejamos com o Divino Mestre, tanto quanto o Divino Mestre está conosco. Muita paz para todos.